Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de testes de software. Neste vídeo, nós vamos voltar a trabalhar com analisadores dinâmicos de código. Na verdade, a gente não trabalhou ainda com nenhum analisador dinâmico de código. A gente fez testes dinâmicos com o JUnit e no último vídeo a gente fez então testes estáticos através de um analisador estático do nosso código. Mas, resumindo, o que a gente vai fazer hoje são testes de cobertura. A gente vai analisar a cobertura do código. Então, estes testes são dinâmicos, o que significa que eles serão executados, ou melhor, que eles ocorrerão com o programa em execução. A cobertura do código, ela é uma métrica muito simples, é um teste muito simples da gente entender. Basicamente, ela vai dizer para a gente quantas linhas do nosso código foram executadas em uma determinada execução. E é bastante comum que a gente faça a análise de cobertura quando a gente roda um caso de teste. Então a gente roda um ou mais casos de teste, né? A gente pode rodar ali uma suíte de testes inteira do nosso projeto e aí a gente quer analisar, por exemplo, quantas linhas do nosso código foram cobertas por este teste. E aí a gente vai ter uma noção se a gente fez testes que executaram 50% do nosso código, 60%, 70%, 80% e assim por diante. Obviamente, quanto maior a cobertura, a tendência é que melhore o resultado dos testes, mas não é algo obrigatório. Então a gente pode ter lá o nosso código sendo 100% coberto pelo nosso conjunto de testes, mas os nossos testes serem muito ruins. Então eles podem executar todas as linhas do programa, mas ainda assim os testes serem ruins. E a gente vai ter uma cobertura de 100% e isso não vai dizer muita coisa, não vai dizer para a gente que os testes são bons. Então a cobertura é um indicador, mas também é importante, obviamente, a gente fazer bons testes unitários. Dito isso, a gente vai fazer a análise de cobertura dos nossos casos de teste. Nesse caso aqui do nosso projeto, a gente vai analisar quanto de cobertura essa nossa classe NumberTest está... Quanto do nosso código essa classe NumberTest está cobrindo. E a gente vai utilizar para isso uma ferramenta chamada Eclema, que já vem junto aqui no Eclipse e que muito provavelmente vocês já executaram esta ferramenta sem saber, tiveram um resultado estranho ali e devem ter ficado um pouquinho perdidos. E aí hoje vocês já vão então entender o que é esta ferramenta Eclema. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O Eclema aqui no Eclipse, ele é executado de maneira muito similar a quando a gente vai rodar um teste ou rodar um programa. Então a gente pode ir até a classe que nós queremos executar, clicar com o botão direito em cima dela, e aí a gente vê que aqui, junto com a opção de rodar um programa, onde a gente consegue rodar, por exemplo, um teste de JUnit, a gente tem outras duas opções, uma para rodar a cobertura, ou coverage, e a outra para fazer o debug. Inclusive, hoje a gente vai ver então a cobertura e no próximo vídeo o debug, que aí são as três formas que a gente tem aqui por padrão no Eclipse de rodar o nosso código. Então a gente pode vir aqui, né, fazer a cobertura e a gente vai selecionar o teste JUnit, porque nesse caso aqui é um caso de teste, é uma classe de teste do JUnit. A gente poderia fazer a cobertura também num programa normal, se a gente tivesse lá um método main, que faz a execução do código, a gente poderia fazer a cobertura dele, inclusive se a gente estivesse executando uma interface gráfica, e aí a gente poderia fazer várias operações ali, e quando nós fechássemos o programa, terminássemos a execução, aí sim o resultado da cobertura seria mostrado. Então, de certa forma, a gente poderia fazer um teste manual nosso, utilizando a interface gráfica, clicando, fazendo cadastro, etc. E aí ver quanto do nosso código foi coberto por aquela execução. Mas, como comentei, é mais comum que a gente use essa ferramenta com testes unitários. Então vamos rodar aqui para vocês verem a ferramenta. Vou rodar a cobertura no nosso caso de teste JUnit. E aí o que acontece é que o Eclipse roda o Eclema e dá esse resultado visual para a gente. Com as linhas verdes, outras em vermelho, outras em amarelo. E o que eu
penso que talvez vocês já tenham feito é terem rodado sem querer aqui a cobertura e aí caíram aqui com esse monte de marcação colorida e não sabiam o que estava acontecendo. O que aconteceu é que vocês haviam rodado a ferramenta de cobertura e para limpar estas anotações coloridas, estas marcações coloridas, basta a gente vir aqui nesta abinha de cobertura e a gente vai ter, assim como quando nós rodamos um programa Java normal, a gente pode remover a seção ativa, a última seção que a gente rodou, ou até remover todas, dependendo se a gente não removeu as anteriores. Então se a gente simplesmente clicar aqui, a gente só tinha um coverage tendo executado, ele limpa e sai a marcação, tá bom? Então quando vocês fizerem isso sem querer, rodou a cobertura sem querer, é só fechar aquela seção ou fechar todas as seções aqui que as marcações vão sair. Então eu vou rodar novamente para a gente explorar ali o significado da ferramenta. Notem que a cobertura, apesar de nós termos executado ela na classe NumberTest, ela aparece também na nossa classe Number. E acontece isso porque na classe NumberTest a gente cria objetos da classe Number e executa esse código. Então o Eclema também vai mostrar que partes do código foram executadas aqui. As marcações significam o seguinte: marcação em verde significa que tudo foi executado, então a gente consegue ver que toda esta classe aqui foi executada, todos os métodos delas foram executados. E aí a gente tem também, novamente, a marcação nos métodos, mostrando que todas estas linhas foram executadas. Na classe Number, a gente tem as marcações em vermelho e também em amarelo. As marcações em vermelho significam que estes métodos não foram executados nesta última execução. Então, eles não foram cobertos. Significa que estes métodos não foram cobertos e por isso eles estão em vermelhos. Que é o getValue e o setValue. Nesse caso, a gente não utilizou eles mesmo aqui na classe NumberTest. Se a gente utilizasse, eles estariam em verde. E o valor aqui em amarelo significa que aquele método, o amarelo ele vai acontecer basicamente quando a gente tem ifs. Então, significa que ele foi parcialmente executado. Se a gente tivesse um if-else, ficaria mais fácil de entender aqui, mas a gente consegue ver, nesse caso, que a gente sempre caiu nesse if. Então, o return aqui aconteceu, mas esse else, que seria esse caso aqui, ele ficou em vermelho. Por isso, o amarelo aqui no if, entendeu? Explicando melhor. O amarelo é sempre em condições e ele vai dizer que uma das condições foi executada, a outra não. Se nenhuma tivesse sido executada, estaria em vermelho. Se as duas tivessem sido executadas, estaria em verde. Como só uma foi, então o if está em amarelo e esta linha em verde e esta linha em vermelho. Tá certo? Então é isso que significam estas marcações aqui no Eclema. Fora isso, a gente consegue ver aqui na aba de Coverage, eu vou dar 2 cliques para maximizar, para a gente ver melhor o que está acontecendo, e a gente tem algumas estatísticas aqui, como, por exemplo, de que o nosso projeto, na última execução, ele foi 89,2% coberto nesta execução. Então a gente consegue ver aqui que 107 instruções foram executadas e 13 não foram. Se a gente expandir aqui, a gente consegue ver a divisão dos pacotes. Então a gente tem no source test, 100% foi coberto, com 53 instruções e 0 perdidas, não sendo executadas. E aí no source main Java, que é o código fonte mesmo, a gente consegue ver que na classe number a gente tem 54 instruções que foram executadas e 13 que não foram. Inclusive a gente consegue ver os métodos aqui também, para a gente entender aí o que foi e o que não foi executado. E isso aqui também é interessante para nós termos como métrica para definirmos se nós vamos criar mais testes de caso, né, para cobrir todo o nosso código. Nesse caso aqui, eu olharia os métodos que não foram, getValue, setValue, e não me preocuparia com eles, são métodos simples. Esse aqui eu tinha criado para fazer alguns testes antes, então é só um main aqui para eu poder executar essa classe. Também não me preocuparia com ele,
mas me preocuparia aqui em fazer um teste para testar esta última condição, este return -1, para ver se é o comportamento esperado mesmo. Tá certo, pessoal? Então, ferramentas de cobertura, como o Eclema, elas nos dão esse resultado, de que quais linhas foram executadas, quais não foram, quais estão cobertas. E aí a gente analisa, né? Vendo esse resultado, a gente analisa se a gente precisa fazer mais testes ou não, esse conjunto de testes já está bom. Então, são ferramentas auxiliares que vão ajudar a gente a decidir se nós fazemos mais ou menos testes, por exemplo. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer o debug, que também é muito importante quando a gente está testando, mas principalmente encontra um erro. A gente sabe que tem um erro e aí a gente precisa entender por que aquele erro aconteceu e a gente precisa corrigir o nosso programa. Fazer isso manualmente ou analisando é possível, mas é mais difícil. Então a gente vai entender com a ferramenta de debug como fazer isso de uma maneira mais profissional, digamos assim. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e valeu!